Olá! Quando tratamos São Paulo como a locomotiva do país, lembramos logo dos centros urbanos, como aqui na capital do estado. Mas São Paulo tem potencial para muito mais. Por isso, o governo do estado de São Paulo vem investindo em iniciativas de desenvolvimento regional. A mais recente é o Pontal 2030. Este projeto pretende investir nas 32 cidades do Pontal do Paranapanema 300 milhões de reais. São 600 mil habitantes impactados por esse investimento. Para tratar do assunto, recebo nos estúdios da Rede Alesp o deputado que idealizou a proposta, o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela oportunidade. Recebo também o coordenador do projeto, Marco Pilas. Seja bem-vindo, doutor Marco. Eu que agradeço o convite. Deputado, para começar essa conversa, o senhor está no seu 11º mandato aqui na Assembleia. São mais de 820 PLs, só PL eu contei, viu, deputada? E 318 leis de sua autoria, entre tantas outras ações importantes que o senhor fez ao longo desses 11 anos de legislatura, inclusive como parlamentar constituinte. O senhor agora contribui também com a construção desse projeto, que é muito importante para 32 cidades, para a sua região, que é Presidente Prudente. Essa é a maior vitória política da sua carreira, deputado? Bom, eu quero dizer a minha satisfação de estar aqui na TV Assembleia e dizer que é uma satisfação muito grande participar desse projeto, porque, na verdade, nós buscamos durante muitos anos algo parecido e foi possível agora, com o apoio do João Dória e do secretário Vignoli. O projeto 2030 tem a ver especificamente com uma região que sempre foi marcada, né, por lutas sociais, sempre foi marcada por lutas políticas e hoje ela está sendo marcada, né, pelo desenvolvimento das cidades, desenvolvimento daquilo que se chama o turismo, daquilo que se chama a regularização fundiária, daquilo que se chama o renascimento da região. Uhum. É interessante o senhor falando isso, deputada. Se a gente olhar a sua lista de projetos, dá para ver que o senhor já antecipa essa questão do Pontal 2030 há muito tempo. O senhor já vem tratando aos poucos desse assunto há bastante tempo. Isso é bem interessante para a gente analisar aí da atuação de um parlamentar, é bem importante. Doutor Marco, eu queria que o senhor falasse, o projeto 2030, a gente, como o deputado falou, como a gente está vendo aqui, é um projeto grandioso. Os números são bem significativos, uma expectativa de investimento de 300 milhões de reais para 600 mil moradores, 32 municípios. Qual que será o passo a passo dessa empreitada? Bom, primeiramente eu agradeço o convite, né? Trago um abraço aqui do nosso secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, que é o comandante de todo esse projeto, todo esse trabalho aqui no estado de São Paulo. Que se iniciou, aliás, em 2019, se lançou pelo Vale do Futuro, né? O Vale do Ribeira. Essa iniciativa se deu por um trabalho dos prefeitos regionais, aí, né? De um conselho dos prefeitos, reivindicando uma ação de Estado. E o secretário Marco Vignoli, logo de início, né, montou um grupo de trabalho para que pudéssemos alavancar ali aquela região em relação ao IDH. E acho que foi muito salutar e importante essa iniciativa do deputado Mauro Bragato, também reivindicando, né, sabendo que o Pontal do Paranapanema é uma região com o IDH baixo também. Então, essa iniciativa do governo do estado, perante esse pedido do nosso deputado Mauro Bragato, e o Vignoli também pilotando todo esse trabalho. Ou seja, a estrutura governamental para se montar esse trabalho para o Pontal do Paranapanema é ouvir a sociedade civil, as universidades, os prefeitos, né? Então, assim, você monta um passo a passo, primeiramente, das demandas existentes na região. Então, foi o primeiro passo inicial que nós demos, né, juntamente com o deputado Mauro Bragato, aí tanto com os prefeitos, com a reunião presencial, por videoconferência com 10 universidades,
com praticamente mais de 80 pessoas da sociedade civil da região. Então nós estamos construindo em conjunto, né? Sociedade civil, executivo, enfim, as pessoas que ali residem, que ali militam, né? Trabalham. Então, para que a gente possa construir um trabalho forte a nível de governo. Uhum. Deputado, os investimentos vão ser em áreas como economia, saúde, segurança pública, meio ambiente, turismo, e as ações serão integradas por meio de 19 secretarias do Estado de São Paulo. Esse, com certeza, o Dr. Marco citou o projeto do Pontal, perdão, o projeto do Vale do Futuro, e que é um projeto para 22 municípios. Esse é para 32 municípios. É um projeto muito maior e que tem uma proporção bem significativa. Aí, qual que é a expectativa do senhor com a implantação a curto, médio e longo prazo desse projeto? O importante nesse projeto é que ele tem cara. Uhum. Né? O projeto tem cara e tem um mote, que é o desenvolvimento. Nós temos aí, no desenho, algumas iniciativas do Executivo positivas. Né? A questão de você transformar Presidente Prudente num aglomerado urbano, né? Uhum. Que muito cá entre nós, eu tenho um projeto de lei aqui na Assembleia já há algum tempo tramitando, né? E foi aprovado. Né? Aí trazer para Presidente Prudente a rede Lucim Montoro, né? E investir no definitivo decisão da regularização fundiária das grandes propriedades, né, lá na região, a emancipar os assentamentos rurais, a questão de obras dos municípios. Então é um projeto que vai efetivamente dar condição para que a região possa dar um salto de qualidade. Que é o salto de qualidade? Melhorar a renda das pessoas. Uhum. Nós temos um problema muito grave, que é essa distorção entre Presidente Prudente, algumas cidades da região, em renda per capita, entre Presidente Prudente e, por exemplo, a região de Campinas, ou de Jundiaí, ou de Sorocaba. Né? E então, o que se quer com o projeto, e que nós já estamos vendo ser implantado, é um salto de qualidade e melhorar a renda das pessoas. Nós queremos desenvolvimento regional. Muito bacana. Queria pedir licença para vocês para passar o vídeo que foi exibido pelo governador, né? O Dr. Marco trouxe para a gente esse vídeo, quando foi feito o lançamento do projeto. Por favor, pessoal. Pontal 2030, um programa do governo de São Paulo que coloca em prática as grandes inovações do desenvolvimento sustentável, numa das regiões com o maior potencial de crescimento econômico e social. Um programa completo e abrangente que começa agora. Fortalecimento institucional e econômico de toda a região. Fomento para atividades produtivas da economia local. Inovação e tecnologia em toda a cadeia do agronegócio. Acesso e escoamento de produção. Restauração da biodiversidade. Concessão do maior parque de preservação ambiental da região. Reconhecimento do animal símbolo do Pontal do Paranapanema. Valorização da vocação turística e oportunidades de novos investimentos. Pontal 2030. É o governo de São Paulo trabalhando em todo o estado, de ponta a ponta.
Deputado, que linda essa região, maravilhosa, com certeza um potencial turístico gigantesco, né? Verdade, nós temos lá estância turística, temos lá município de interesse turístico. O que nós precisamos é divulgá-la, né? Fazer uma região mais conhecida, né? Porque o potencial existe. Nós temos Presidente Prudente com bons hotéis, né? Presidente Pitácio também tem uma boa acolhida, né? E eu quero crer que isso vai ser um salto de qualidade, como tem sempre dito, porque essa é a vontade nossa, de quem vive e quem mora na região. Sim, com certeza, é um trabalho árduo. Eu acompanho o senhor nas redes sociais e vejo que o senhor está trabalhando arduamente por esse objetivo, deputada. Obrigado. Doutor Pila, o projeto Pontal 2030, ele estipula metas tomando como base demandas dos municípios, mas são cidades com imenso potencial. A gente pode esperar que seja só o começo, esse seja um projeto, um pontapé para que a gente tenha ainda mais desenvolvimento, ainda outras metas sejam estipuladas ao longo da execução desse projeto? Com certeza. É um início de um trabalho importante regionalmente, né? Então, você vai focar a região como um todo para o desenvolvimento regional, né? Ou seja, a questão da meio ambiente, do desenvolvimento social, econômico, da agricultura de precisão, vários itens, né? E nós temos, na verdade, são 20 secretarias, né? Não é 20 secretarias como a do Vignoli, a do Desenvolvimento Regional, que vai fazer um trabalho integrado, né? Uma ação de Estado integrada para o fortalecimento regional. Então, você teve as demandas dos prefeitos, né? E você deu para verificar que a demanda não foi específica, muitas vezes, do município, mas são demandas regionais. Isso é que é importante para o projeto. É alavancar o desenvolvimento como um todo, né? Porque uma cidade se interliga a outra. Na verdade, lá você tem lá praticamente 630 mil habitantes, né? São 18 mil quilômetros quadrados nos 32 municípios, né? Que abrange o Pontal 2030, e você vai poder prestigiar a todos como um trabalho integrado das secretarias. Então, você vai pegar a questão da concessão dos parques, por exemplo. Então, é um trabalho que será feito lá com um parque estadual importante, que é o Morro do Diabo, símbolo praticamente ali do Pontal, né? Pela beleza vegetal que existe ali, 30 e poucos mil hectares, se eu não me engano, de área vegetal, verde, né? E tem a questão dos corredores ecológicos, né? Enfim, a questão da regularização fundiária rural, como o deputado acabou de dizer, que gera conflitos, né, agrários há muitos anos, desde a década de 80, do governo Montoro, e de lá para cá, o governo do Estado fez inúmeras leis importantes, né? Enfim, então é uma construção em conjunto, e cada secretaria, com o seu potencial, né, de agricultura, de cultura, de turismo, enfim, nos seus diversos setores, vai poder potencializar as atividades da pasta para a região. Deputado, a gente sabe que, o senhor mencionou isso ainda há pouco, sobre a diferença dos municípios dentro dessas 32 cidades. A gente tem, por exemplo, Ribeirão dos Índios, que é a menor cidade desses municípios, tem Presidente Prudente, que é a maior cidade, e DHs bem distintos um do outro. O senhor vê que há necessidade, a importância de observar a vocação de cada um desses municípios para que o desenvolvimento seja de uma forma igual, quer dizer, a vocação de Presidente Prudente é uma, de Ribeirão dos Índios é outra. O senhor vê essa necessidade de especificar cada localidade? Eu acredito que na implantação do projeto você vai ter isso, né? Mas o que é importante é reforçar o que nós temos de bom. São os dois rios grandes, o Rio Paraná e o Rio Paranapanema. Nós temos a terra, né? A terra que é muito extensa. Nós temos os parques estaduais. Nós temos as usinas de energia, né? Nós temos lá Taquarussu, Rosana e Sérgio Mota. Então nós temos água, terra, né? Nós temos tudo para se desenvolver.
né? E aí, obviamente, cada município tem a sua peculiaridade. Você tem município mais agricultável que o outro, né? Mas você tem municípios que têm já outras tarefas, né? Presidente Prudente já tem uma capacidade grande de acolhimento, né? Dos municípios bem conurbados. Nós temos o município Alves Machado conurbado com o Presidente Prudente, e a gente Feijó num processo de conurbação, né? E o que é importante de tudo isso é que a região ela é contraditória em si, mas ela tem uma coisa em comum, que é a Raposo Tavares, que está duplicada, que é uma rodovia bem construída, né? E o que é importante, nós temos todas as condições objetivas de se fazer a região melhor do que é hoje, né? Na beleza natural, no turismo, né? Naquilo que é o desenvolvimento em si. Então eu estou muito otimista, fico muito feliz de participar e estou muito contente porque o governador João Dória deu um passo à frente em nos ajudar nisso. Com certeza. Deputado, o senhor falou da Raposo Tavares. Uma pauta que é sempre constante aqui na casa é a questão das estradas vicinais. Também vai contemplar? Já temos, agora nesse pacote do governo, algumas já contempladas e nós vamos ter outras contempladas. É claro que o governo ainda precisa prestar atenção numa região que é extensa. Não prestou atenção ainda. Essa região é muito extensa. Nós temos estradas para serem pavimentadas, né? E aí nós vamos ter que ter esse esforço em que pesa a falta de um recurso maior financeiro. Mas eu quero dizer para você que o desenho está feito. As condições objetivas, naturais, nós temos. O que nós vamos ter que ter é paciência, né? Lógica na nossa ação e desenvolver o que interessa. A gente lembra para o pessoal de casa que falar das estradas vicinais é importantíssimo para a região, para escoamento também das produções de cada um dos municípios, né? Então, quer dizer, também faz parte do nós do temos desenvolvimento. nós temos estradas vicinais, muitas. Muitas foram recapeadas na gestão, foram pavimentadas na gestão do Franco Montoro, na gestão no extremo Pontal, no tempo do Paulo Egídio Martins, e depois nós tivemos na gestão do Quércia e depois do Mário Covas, bastante. Essas estradas estão lá, estão bem cuidadas, na sua maioria bem cuidadas. As nossas estradas estaduais, nós temos duas que precisam de ser cuidadas, né? E que o Estado deve cuidar, 653 e a 563, né? E que precisa de ser bastante cuidada. Mas, de um modo geral, a região está bem, digamos assim, em matéria de infraestrutura, faltando pouco para dar o que a gente precisa é buscar o perfil que nós queremos para a região do Pontal do Paranapanema. Qual que é o perfil? É o desenvolvimento econômico. Perfeito, deputada. Doutor Marco, tratando um pouco da vocação da região, a gente tem indústria, agricultura, turismo, entre outros pontos fortes na região. A gente está falando de um investimento do Estado, do governo nessa região. O senhor acha que há uma perspectiva aí também da iniciativa privada voltar os olhos para a região para trazer também o seu investimento para lá? Com certeza. E fala um ponto específico no caso do Pontal do Paranapanema, assim, para a instalação de novas empresas, ou mesmo para o fortalecimento das empresas já existentes. Uma é a questão, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Desenvolve São Paulo, da Investe São Paulo, que são instituições que fortalecem, né, em termos monetários, aí, o desenvolvimento regional. Tem um caso específico para a região do Pontal, que é a questão das terras devolutas. Então, muitas empresas, indústrias, por exemplo, algumas usinas, né, o deputado, que se encontram lá e se encontram em terras devolutas. O que é isso? Você não tem a documentação, né, da área necessária para a questão de obtenção de créditos, né, crédito agrícola, créditos financeiros, para o desenvolvimento regional. Então, o Estado está preocupado com isso, a Secretaria da Justiça está
elaborando uma PL para apresentar aqui na Assembleia. O governo do Estado, o governador João Dória está preocupado com isso, então vai apresentar uma proposta para tentar regularizar as áreas acima de 15 módulos fiscais, que compreendem acima de 450 hectares. Isso também é um papel importante para poder você fortalecer as empresas, né? O crescimento regional. As terras que ali se encontram, como o deputado acabou de dizer, precisam de documentação, né? São conflitos de vários anos, né? 50 anos praticamente. Então, assim, além da peça, da ferramenta importante do governo de São Paulo, que vai ter para poder impulsionar algumas empresas lá existentes, mas também levar outras empresas, e aí a ferramenta é a Desenvolve São Paulo e a Investe São Paulo nesse segmento. Deputado, o doutor Marco falou sobre a questão das terras. Regularização fundiária sempre foi um tema que o senhor abordou aqui na casa, agricultura familiar também é um tema que o senhor abordou aqui na casa, e ele tá no projeto Pontal 2030. Qual que é a expectativa do senhor para o avanço dessas questões? A expectativa é a melhor possível. O projeto de regularização em definitivo do Pontal vem para a Assembleia. Seguramente a Assembleia votará, né? A regularização daquilo que é, digamos, das grandes propriedades, vai ser um pouco polêmico, mas vai ser regularizado. A questão da agricultura familiar, você tem hoje lá 6 mil famílias assentadas. Nós temos lá mais de 100 assentamentos na região, chama assentamentos rurais. E aí são tudo agricultor familiar. A parte disso, você tem os agricultores de outras cidades da região, que plantam frutas, que tem batata doce, tem gado, né? Leite e assim por diante. Então você tem um potencial muito grande de desenvolvimento dessa agricultura, dessa parte da economia que é importante, né? Então eu estou bastante otimista por conta disso, porque nós temos uma estrutura razoável, estrutura urbana nas cidades estão bem constituídas hoje, né, do que era antes, hoje melhorou muito, né? A região, do ponto de vista de estradas, com uma capilaridade grande, né? E você tem essa diversificação agrícola, que hoje já planta soja, hoje já planta feijão, hoje já tem muita cana, mas então é uma região que está entrando naquilo que a gente chama no desenvolvimento do estado de São Paulo e do Brasil. Por isso que eu estou bastante otimista. Com certeza, é para estar mesmo, deputado. É um projeto muito grandioso, com certeza. Se a gente, eu sempre lembro do que eu falei no começo, né? A gente, quando pensa na pujança de São Paulo, a gente pensa na capital, mas a gente vê quanta coisa bacana que tem no interior também, e o potencial para transformar, consolidar. Na verdade, o estado de São Paulo já é como se fosse um país, né, deputado? Então, eu sou paulista, né, bastante radical. Nós moramos num país dentro de outro país. São Paulo é um país, né? Nós temos aí uma população de 46 milhões de habitantes, né? Uma região com 600 a 700 mil habitantes. Então, nós temos que acreditar nisso, né? Eu sou do time do senhor, então... O senhor quer acrescentar sobre essa questão da regularização fundiária, até da agricultura familiar? Eu acho que é importante que a gente aprofunde sobre isso, até para que as pessoas... Porque eu acho que isso também é uma demanda muito grande da região, uma expectativa muito grande na região. Na verdade, como disse o deputado, você tem um contingente muito grande de famílias assentadas pelo Estado, né? Desde a década do Montoro de 80. Então, existe, na verdade, existe a Fundação ITESP, que dá assistência a essas famílias, e aí você tem uma situação de famílias que já se encontram há 20 anos residentes nesses lotes, né, de agricultura familiar paulista. Aí. Então, o que acontece hoje? As famílias envelheceram. Então, você tem filhos que ali nasceram, né, já são pais de família e já estão no lote também. Então, o Estado, quando o assentado ele entra no seu lote, ele recebe uma permissão de uso. O Estado ele criou depois a concessão de uso. E agora, o que vem? Isso
para as famílias assentadas. Vem a titulação. Então, o ITESP, através da Secretaria da Justiça, está estudando o modelo a ser feito, né, para a região. Então, é importante isso também, você desmembrar, alavancar um pouco nesse sentido. Vai ter alguns critérios para que isso ocorra, isso é um ponto. Também o outro ponto é que o Estado estimula na compra dos produtos da agricultura familiar paulista, através do programa PEPAS, né, e o PEPAS Leite. Já são mais de 42 milhões de reais de uma compra direta do governo do Estado, e o governador João Dória intensificou isso nesses 2 últimos anos, né, comprando tanto leite como hortifruti das penitenciárias do Estado de São Paulo, e o Pontal é um exemplo disso, né. São compras quadrimestrais que são realizadas de compra direta de produtos. O outro ponto como o deputado acabou de dizer, você regularizar os agricultores assentados e também a questão das grandes propriedades rurais ali do Pontal. Existe uma lei, a Lei 14.750 de 2012, que regulariza as áreas de até 15 módulos fiscais, que seja até 450 hectares. E se criou um fundo para isso. Esse fundo, ele é destinado para o Pontal também, né? Então, agora cabe ao Estado, que está sendo feito pelo secretário da Justiça, que é também a construção dessa PL, que vai vir aqui para a Assembleia, para que se possa regularizar também essas áreas acima de 15 módulos fiscais e colocar um ponto final na questão do conflito agrário para o Pontal. E é isso que precisa. E esses 2 pontos também, acoplado à criação que o secretário Marco Vignoli está propondo, né, através das audiências públicas, que foi feita a última agora em Rio Preto, que será feita logo em Prudente também, que é a questão da regionalização. Ou seja, vai se criar lá o aglomerado urbano, a microrregião de Venceslau e o aglomerado de Prudente. Então, são pontos essenciais das 20 secretarias envolvidas, né? São mais de 25 ações específicas para a região dessas 20 secretarias, que englobam mais de 200 ações de todas as secretarias. Ou seja, é um pensamento regional, de uma ação integrada de governo, pensando a região na questão do IDH, ou seja, saúde, educação e renda. Isso é importante ser colocado para esse plano, né? Esse plano, como foi feito o Vale do Futuro, o Pontal 2030, logo também aí o Vale Histórico, enfim, são regiões que precisam serem alavancadas com a ajuda do Estado. Isso é uma via de mão dupla, né? Ali também nós vamos aproveitar muito mesmo as universidades. Eu queria alavancar aqui um ponto importante. Os reitores se colocaram à disposição também de trabalhos realizados lá, trabalhos universitários, mas com o pé no chão, com propostas importantes, interessantes, que possam serem viabilizadas, né, junto às devidas pastas aqui em São Paulo. Enfim, é uma ação em conjunto, que possa estimular cada vez mais aí, tanto a indústria, o comércio, a agricultura familiar, mesmo a patronal, enfim, como um todo. É importante a gente lembrar que essas cestas básicas foram doadas nesse período de pandemia. Muita gente conseguiu ter aí uma diversidade de alimentos nessas cestas, foi muito importante. O ITESP fez um trabalho muito incrível, a gente falou isso no Jornal da Rede Alesp algumas vezes, porque realmente foi um trabalho muito importante para muita gente que estava passando necessidade. Doutor Marco, a gente sabe que tem muita cidade no interior que tem uma característica que a gente chama de cidade dormitória. A cidade é pequena, ela não consegue gerar ali um parque tecnológico, industrial, ela não consegue gerar emprego ali dentro da cidade, as pessoas só vão lá para dormir e trabalham em outros municípios. A médio e longo prazo, o senhor acha que com esse projeto também isso pode mudar? As cidades vão ter mais condições, mais autossuficiência para gerar emprego dentro dos próprios municípios, mesmo os pequenos? Sim, eu digo assim, uma coisa estimula a outra, né? Então, um ponto puxa o outro. O desenvolvimento da agricultura familiar é importante, da renovação dos canaviais com novas variedades, da agricultura de precisão, enfim, uma série de situações. O que acontece são municípios
que gostariam, com certeza, que todos os seus munícipes ficassem trabalhando no seu território, na sua região. Isso não acontece, isso praticamente no Brasil como um todo, né? Você tem regiões, assim, na mesma região, uma cidade um pouco mais desenvolvida e acaba indo para essa migração ali para aquele local. A ideia do Pontal 2030 é valorizar toda a região como um todo, ao mais estimulando também aí a produção em renda local, estimulando aí vários setores, né? Social, econômico, ambiental, saúde pública, né? Para a região. É importante dizer que a gente percebe que a estrutura pública para o Pontal ela é bem fortalecida, ela é bem equilibrada. Se você comparar com outras regiões do Vale, por exemplo, ela tem uma estrutura melhor até. Mas o que falta não é só isso, é estimular cada vez mais aí o desenvolvimento regional como um todo, né? Econômico, social, ambiental. E aí, quando a gente fala da questão fundiária, que é a regularização, e a gente foca muito nessa questão porque ela é histórica. Ela é histórica e ela acaba atrapalhando a instalação de algumas empresas. Me lembro bem da questão de uma usina de álcool lá a ser instalada, lá na região. Ela era uma área devoluta e não tinha documentação da própria usina. E aí, você acabava criando uma situação conflituosa jurídica para a própria empresa, que ali instalou um parque tecnológico importante, né, regional ali, que gerava emprego e acabou se fechando, né? Ou seja, por uma série de outros motivos, mas um dos motivos é o estímulo. Então, esse passo da regularização, ela é extremamente importante para essa região do Pontal. A questão da regionalização, esse programa que o secretário Marco Vignoli está colocando, né? Está fazendo as audiências públicas aí, vai alavancar muito o desenvolvimento regional da região também como um todo no estado de São Paulo. São pontos importantes, cruciais para que o trabalho seja feito, realizado com os prefeitos, né? Com as empresas também, que são parceiras, com as universidades, com o SEBRAE, né? Enfim, com outras instituições importantes também, e o Estado, que é o que vai alavancar tudo isso. Deputado, o senhor falou no começo da nossa conversa sobre a questão do aglomerado urbano de Presidente Prudente. Qual que vai ser o impacto dessa implantação do aglomerado urbano em Presidente Prudente e na região? Eu penso que se o governo quiser fazer dessa nova regionalização do Estado um ponto de desenvolvimento, de criar políticas de desenvolvimento, isso é uma coisa importante. Mas o que tem no bojo do projeto, você tem as ligações das cidades, na questão do transporte, na questão da limpeza pública, né? E assim por diante. Então eu penso que vai ajudar a dar uma unificada nessa região que é o Pontal, né? A região do Pontal do Paranapanema, que tem 600 mil habitantes, ela é única, porque ela tem Presidente Prudente como a cidade sede, que tem um comércio e uma indústria forte, atrai toda a região, né? E ela tem uma coisa importante, tem um parque de faculdades, de universidades muito grande, né? Presidente Prudente. Aí você vai para Venceslau, você tem o mesmo sentido de você ter faculdade. Você vai para Presidente Epitácio, né? Você tem faculdades. Então a região, de um modo geral, ela está bem estruturada no papel do poder público estadual. Tem o Centro Paula Souza em várias cidades, né? Tem Prudente, mais várias cidades. O que nós vamos precisar é desse desafio econômico. Regularizar toda a área que está precisando ser regularizada, correto? Reforçar e modernizar a agricultura, que é importante, né? Fortalecer a agricultura familiar, né? Que é uma forma de gerar muito emprego e gerar muita renda, né? E integrar a Presidente Prudente no contexto do Estado do Brasil. Nós temos um aeroporto em Presidente Prudente, que tem voos diários de 2 companhias aéreas, a Gol e a Azul,
né? E nós temos, enfim, condições de ser uma região bem desenvolvida, com condições de fazer a população ter uma renda melhor. Esse é o grande desafio, melhorar a renda das pessoas. Doutor Marco, quando a gente vê Presidente Prudente, ela já está na pontinha do mapa, né? Já está no limite ali entre Mato Grosso e Paraná, já está bem pertinho. Queria saber se tem é possível que o projeto reverbere também para os outros estados em termos de melhorar ali, não só o desenvolvimento, porque às vezes acontece da pessoa trabalhar em Presidente Prudente, estar tão pertinho e morar na outra localidade. Queria saber se tem esse olhar dessa possibilidade de ajudar ali também o entorno, os estados que estão ali no entorno. Olha, a proposta do governo do estado, do Pontal 2030, é focado nos 32 municípios, né? A priori, logicamente, se houver demanda para outras regiões, mas a necessidade no momento atual para a região é o Pontal, que envolve os 32 municípios lá. O que eu vejo é essa integração de estado, unindo todas as forças necessárias para o desenvolvimento regional, ela é importante. Porque você trabalha o contexto nas diversas secretarias, que são 20 secretarias do Estado, unificando uma proposta regional. Então, você não trabalha um elo apenas, você trabalha o contexto regional. Logicamente, vai ter situações que vai atender um município ou outro, mas o contexto maior, ele se engloba para atender a região como um todo, né? Então, como foi dito aqui pelo aeroporto, então nós temos a situação da concessão dos aeroportos, concessão dos parques, né? É destravar situações que muitas vezes ocorrem e que ocorriam, né? Que não se conversava uma secretaria com outra, porque tem uma normativa da CETESB, ou enfim. Então, você tem uma situação hoje, você tem um diálogo, que onde você faz uma conversa, todo mundo de forma simultânea, dialogando cada ponto das 25 ações estratégicas que nós temos, né? Replicando para mais de 215 ações específicas lá para a região como um todo. Então, isso vai melhorar muito, né? Qual a ideia, qual a proposta? É alavancar o IDH, né, dessa região. E aí são índices importantes, né? Saúde, educação e a renda. Eu queria dizer que, além disso, tem uma coisa importante. Prudente, hoje, é uma cidade que tem, do ponto de vista geográfico, uma presença mais perto de Curitiba do que de São Paulo. É mais perto de Londrina do que de Marília, né? Mais perto de Maringá do que de Araçatuba. Então, é uma cidade que tem uma característica única, né? Localização distante de São Paulo, 570 quilômetros a cidade, né? E tem todas as condições objetivas de se desenvolver. E para isso tem que se integrar. E a integração se dá um pouco por aí, né? De você fazer o aeroporto melhor, você fazer a agricultura mais competitiva, você fazer o comércio melhor, enfim, você integrar, né, no Brasil. E eu quero dizer que eu estou muito otimista por conta disso, porque na medida que o Pontal 2030 pressupõe estrutura do Estado, mas uma participação maior do poder público no desenvolvimento da região, nós vamos sair desse isolamento, né? Fala de Presidente Prudente ou do Pontal como se fosse outro mundo. E não é aí pertinho, né? 600 quilômetros nós estamos lá. É importante salientar também, quando a gente fala Pontal 2030, é uma visão de hoje para 2030. Então, você tem ações de curto prazo, ações de médio prazo e ações de longo prazo. Então, são ações importantes que você está prevendo. Situações deste ano, né? De alguns anos e até 2030. Falando sobre essa questão do prazo, eu acho que é importante a gente destacar isso. A gente está vivendo ainda a pandemia, deputado. A pandemia, ela trouxe um impacto significativo para o mundo inteiro e, obviamente, para o estado de São Paulo.
social e econômico. O senhor acha que de alguma forma pode atrasar um pouquinho ou deixar um pouquinho mais moroso o desenvolvimento do projeto? O senhor tem essa preocupação? A preocupação existe, mas isso não é um problema local e nem um problema estadual, é um problema internacional. Eu penso que o governo está trabalhando nos bastidores, está fazendo trabalho, né? O Marcos Pila aqui está trabalhando nos projetos todos. É só baixar um pouquinho a poeira, nós vamos estar na rua. Eu reitero para o senhor acha que pode trazer esse impacto? A gente sabe que como o deputado bem destacou aqui, o governo está atuando para tentar, obviamente não tínhamos um plano guardado no bolso, ninguém estava esperando uma pandemia, mas ela surgiu e as ações foram sendo adotadas ao longo do processo. Eu queria saber qual a perspectiva que vocês têm com relação a isso. O que eu vejo é o seguinte, a ação de governo ela vai continuar, né? Até porque o que tem de ações a serem realizadas, a serem cobradas das diversas pastas aqui, então será feita, está sendo realizada com o Covid, não vai atrapalhar nada. O que pode ocorrer, algumas ações, talvez presenciais, de local que a gente necessário estar indo até na região de Prudente, até o Pontal, para conversar, dialogar com os atores, com os diretores regionais, por exemplo. Então, algumas coisas presencial pode atrapalhar nesse contexto, mas você tem outras ferramentas, né? A videoconferência. Então, eu acredito que a gente foi aprendendo com a pandemia ao longo do ano passado e você já está um pouco mais assim, mais fácil de lidar com ela, no sentido de você ter uma posição de trabalho público, né, para a região. Então, eu acredito que não atrapalhe muito, não. Não vai atrapalhar. Nós tivemos aí recentemente uma reunião via internet, né, com os professores, 70 professores de todas as faculdades da região, que foi um sucesso extraordinário, né? Por quê? Porque as propostas que o governo está defendendo são propostas que todos nós queremos. Teve depois que a sociedade civil, e que não foi diferente. Então eu quero dizer que assim que colocar a tropa na rua, seguramente todo mundo vai estar junto nesse processo. Deputado, e olhando por um outro ângulo, a gente passando por toda essa dificuldade, a gente está se fortalecendo aí com as ações do governo, com todas as ações que foram adotadas para mitigar a pandemia, estamos nos fortalecendo também com a implantação do Pontal 2030. Eu queria saber se o senhor vê se no futuro a gente vai estar mais preparado para passar por situações como essa que a gente está vivendo agora. É claro que toda experiência nos leva a aprender, né? Eu sinto que o que está tendo de experiência na pandemia, da parte dos governos e da parte da sociedade, vai nos municiar para próximos eventos que a gente espera que aconteça daqui 1000 anos. Isso é importante mesmo, né, deputado, para a gente não, como eu falei antes, não tinha um plano no bolso para uma pandemia, mas a gente não sabe se daqui a algum tempo a gente não passe de novo por uma situação como essa. Não é o que a gente quer, mas... Se acontecer, vai ser diferente a nossa participação. Doutor Marco, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, eu sei que o senhor é o coordenador do Pontal 2030, 2030, eu me acostumei a chamar 2030. Mas a gente tem outros projetos em andamento do governo do estado de São Paulo, como o Vale do Futuro. E também, como a gente antecipou aqui, eu fiz um outro programa que antecipamos também essa informação sobre o Vale Histórico, que são projetos de desenvolvimento do estado. Queria saber como é que tem sido essa construção desses projetos, qual tem sido a importância e qual que é a expectativa que vocês têm para colocar isso tudo funcionando. Olha, ela é muito positiva. Ela, como eu acabei de dizer, ela se iniciou para o Vale do Ribeira, né? Dado o nome de Vale do Futuro. Foi muito importante em todos os sentidos, né?
questão ambiental, questão de vicinais, questão de desenvolvimento regional, de saúde pública, de estrutura lá para o Vale, de conectividade também, enfim, uma série de ações que estimulou e está estimulando mais o empreendedorismo local, as empresas privadas lá para a região também, que é uma grande necessidade. Enfim, então, alavancou bastante. Como é que você vai medir isso? Pelo IDH. Então, acho que passando mais um tempo, vai se medir o que o IDH, o IDM, se alterou em relação a essa questão. Em especial saúde pública, educação, renda, são índices importantes, né? E essa replicagem desse modelo de trabalho para o Vale do Ribeira, lá para o Pontal, ela é importante, né? Então, ou seja, essa iniciativa do deputado Mauro Bragato, reivindicando o governo do Estado e se aplicando, isso foi rapidamente, né? Esse aceito do governo do Estado e pedindo que todas as secretarias envolvidas lá para a região se juntassem para que houvesse um fortalecimento regional. A integração das secretarias ela é importante no contexto. Não é feito um trabalho de forma isolada. Isso difere um pouquinho. Você potencializa a ação de Estado, né? Otimizando até recursos. É bom que se diga isso também. Mas para alavancar. Então, assim, é uma receita. Nós estamos pegando algo que deu certo já para o Vale do Ribeira, né? O Vale Futuro. Agora para o Pontal. E a gente percebe que começa a caminhar, se olhar com outros olhos, né? O desenvolvimento regional, se discutindo a questão local como um todo. E agora também replicando aí, com certeza, aqui para o Vale Histórico, que não vai parar só nisso também. Vai ter outras regiões importantes, pode ser a região de Itapeva, ali até Capão Bonito, que é o Alto Vale, por exemplo. Então, assim, é uma forma de governo, né? Que vai poder gerar emprego e renda, melhorar a questão da saúde pública, questão das vicinais, que está sendo lançado agora um programa importante do Estado, né? E a região do Pontal não ficou de fora. Nesse primeiro momento, a fase do recapeamento. Haverá a fase também, no segundo semestre, da pavimentação asfáltica também. Então, são obras importantes que vão alavancar aí o desenvolvimento regional como um todo. Deputado, eu queria que o senhor fizesse uma análise também desses projetos, porque eu acho que é tão importante a gente ver os deputados falando com tanto apreço falando em plenário com tanto apreço desses projetos do Vale do Futuro, que é um projeto que todo deputado que sobe à tribuna fala, é uma região com IDH baixo, precisa desse investimento, esse investimento é importante, já está reverberando, já está acontecendo, o projeto já está em funcionamento e tem sido muito positivo o retorno. E aí vai ter o do Vale Histórico também, que são menos cidades, são 8 cidades, mas que tem uma importância grande ali para a história do estado de São Paulo, para a região como um todo. Eu queria que o senhor analisasse também esses projetos, né? O que eles significam também para o parlamento ter ali as suas bases fortalecidas por projetos como esse de desenvolvimento. O Executivo Estadual, o governador João Dória, entendeu que fazendo projetos em áreas específicas, pudesse tirar essas áreas do atraso, digamos, cultural, o atraso de um desenvolvimento, se comparado com outras regiões, e por isso os projetos estão sendo levados a efeito, né? Eu vejo o empenho do secretário Vignoli nesse sentido. Então, o Vale do Futuro, o Vale Histórico, o Pontal 2030 são projetos muito similares, né? Tem muito a ver um com o outro. O que se quer com tudo isso é que essas regiões saiam um pouco dessa lentidão em função das localizações, porque são localizações distantes da grande centro. Você pega o vale aqui, o histórico, você pega o Pontal, antigo Pontal do Paranapanema, como Pontal, hoje nós temos um projeto específico, distante, o Registro, que é a capital do Vale do Futuro, né, é distante também. Então, comece a integrar. Isso é muito importante. Os projetos são importantes, né? É claro que não é simples, você precisa ter dinheiro para isso, ter orçamento, mas está sendo levado a efeito.
Isso é muito importante e quero dizer que o governo do estado está de parabéns. Deputado, eu queria muito agradecer, doutor Marco, também a participação aqui no Alesp Cidadania. Muito bacana a gente ter essa troca de experiência, conhecer mais do Pontal do Paranapanema. Eu acho que é muito importante a gente conhecer o projeto, conhecer a região, de repente visitar a Presidente Prudente, que é linda, né, que a gente viu nas imagens, que é muito bonita. Muito obrigada, deputado. Obrigado você e muito obrigado pela oportunidade. E parabéns pela iniciativa, pelo projeto tão importante para o estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Eu que agradeço em nome do secretário Marco Vignoli, né, que está bem empenhado em todos esses projetos sociais, econômicos, ambientais de toda a região. Obrigado. Doutor Marco Vignoli, secretário que foi deputado nessa casa também, sempre trata a gente com muito carinho, com muito respeito. Então, leve também nosso abraço para ele. Dado, obrigado. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou do projeto Pontal 2030. Esteve aqui comigo no estúdio o deputado Mauro Bragato, do PSDB, o doutor Marco Pila, que é coordenador do projeto Pontal 2030. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.